eu quero só aproveitar e fazer um agradecimento. Eu tenho um casal de amigos, o Arsênio, meu amigo queridíssimo, ele e a Rosane. Ele foi fazer o caminho de Santiago de Compostela. E ele mandou a foto dessa Kombi. Até quando ele mostrou a foto, eu não tinha identificado que era um mimo. E aí eu falei, traz uma para mim. E ele ficou em silêncio. Só que quando ele voltou para o Brasil, ele já tinha comprado para mim, porque ele sabe que eu sou apaixonada por Kombi. E aí ele comprou essa Kombi lindíssima. Gente, ela tem uma velocidade. Eu, como criança que sou, claro, ganhei no dia certo, no dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí tá a minha Kombi. Meus amigos, muito obrigada por esse presente. Eles compraram em Portugal, então eu nunca tinha visto desse modelinho aqui no Brasil e eu apaixonei, realmente apaixonei. Queria te agradecer. Muito, muito, muito obrigada, Rosane e Arsênio e Evelyn, por se lembrarem de mim. E às vezes a gente tem vontade de agradar um amigo, uma amiga, né, com um presente, e a gente às vezes fala assim, o que eu vou dar? Descubra o que essa pessoa mais gosta. Eu, por exemplo, adoro Kombi. Aprendi a dirigir numa Kombi. Eu falo assim que a direção não era, como fala, folga, era férias. Você fazia assim para poder conseguir, mas papai me ensinou e eu fico feliz. E eu fico, quando eu ganhei essa Kombi, eu fiquei muito feliz. Então, muito obrigada. Mas por que eu falei da Kombi? Porque o papai transportou, foi o primeiro transporte escolar da cidade de Campinas. Isso não tem registro, mas eu sei que o papai informalmente começou a transportar alguns alunos dos filhos dos oficiais do Exército, porque eles pediam para o papai fazer isso e então não tinha nem faixa, essa coisa, toda a regra que existe hoje. E o papai começou, então o papai transportava os professores e os alunos na Kombi. A Kombi para mim tem um significado muito grande. E esses professores sempre deixaram em mim muitas marcas boas. Eu só tenho boas lembranças dos professores. Por isso que hoje nós estamos fazendo essa homenagem. E eu quero agradecer a nossa convidada de hoje, que está aqui conosco, justamente porque os professores são alvo dessa nossa homenagem. Giane Rodrigues, diretora educacional, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rita. Muito obrigada. E hoje os professores, não sei se eles têm mais desafios do que no passado, eu vejo dessa forma, porque muita coisa mudou, não só na educação, mas até na própria sociedade, nas famílias, comportamentos e reações. E aí eu vejo que hoje os professores, eles têm desafios. Sim. Né? Seja muito bem-vinda, já falei, mas eu queria muito colocar que a Giane Rodrigues, ela é diretora educacional da creche Menino Jesus de Praga, que atende 155 crianças e tem uma proposta pedagógica que vocês colocam em prática nessas abordagens de M. Pickler, né? E Régio Emília. Isso mesmo. Acertei? Assim. Que valorizam o brincar livre, a interação, o cuidado e o contato com a natureza. Isso faz diferença na educação ou na reação dessa criança ao receber o conhecimento e o brincar com os outros alunos? Faz bastante diferença. Nós temos uma abordagem diferenciada, né, lá na creche Menino Jesus. E o contato com a natureza, o brincar livre, ele faz muita diferença no desenvolvimento da criança e na interação da criança também. Porque elas estão sempre com interação entre as crianças e de criança para adulto. Então, isso faz muita diferença no desenvolvimento deles. Porque nós vemos assim, as crianças, a gente imagina, vão para a escola, vão aprender, mas vão brincar. Sim. Mas nem sempre isso acontece de uma forma lúdica, gostosa, prazerosa para as crianças. Porque eu conheço professores que têm que separar alunos na sala de aula, porque não se suportam. Como que duas crianças de 8 anos podem ter esse tipo de comportamento?
É difícil a gente imaginar. É um desafio muito grande. A gente também enfrenta alguns desafios como esse na educação infantil, mas acho que na educação infantil é um pouco menos. Eu acho que hoje o maior desafio para a gente é essa relação da criança com a família, né? Então, a gente sempre conta muito com o apoio da família para dentro da creche. Então, nós valorizamos muito lá na creche a presença da família. Então, eles entram na creche, eles deixam as crianças na porta da sala, eles buscam as crianças na porta da sala para que haja essa interação da família com o professor e para que um possa valorizar a cultura do outro. Isso é bem diferente, né? mesmo que seja na educação infantil. Tem muitas escolas, a grande maioria, os pais pegam no portão. Isso, lá é um diferencial para que a gente consiga se aproximar mesmo, né, das famílias e para que haja essa interação da professora e não só nas reuniões de pais. Né? Porque muitas vezes a família fica muito distante da escola, quando ela é chamada ou só por um comportamento ou só para uma reunião de pais. Lá não, lá o contato com a família é diário. Então a mãe consegue entregar a criança, já recebe, ela já conta um pouquinho para a professora se a criança está bem, se não está, se dormiu bem. Então tem toda essa interação com a família. Eu acho que isso é um diferencial no nosso trabalho. E a gente colhe os frutos disso, né, como as crianças. As beneficiadas são elas, sim, né? sempre. Se os pais têm essa interação e têm essa liberdade de conhecer um professor, ver a sala de aula, pegar aquele... Acho que isso cria vínculo. Sim, com certeza. E o vínculo é muito importante para a educação, né? Eu acho que hoje o que mais eleva o nosso trabalho é o vínculo. Né? A gente precisa criar vínculos, né? A partir do momento que o professor cria vínculos com as crianças e com a família, o trabalho dele fica mais leve, né? Os desafios acabam ficando menores. Por falar em desafios, hoje as escolas recebem crianças atípicas, recebem crianças que estão acompanhando a grade normal, escolar, enfim. Os professores têm que adaptar e tudo numa sala de aula só. Sim. Como é esse desafio, já que estamos falando de desafio, como é esse desafio para os professores? Como você, como diretora, consegue conciliar tudo isso e ajudar esses professores a cumprirem o seu papel e a sua missão? Esse hoje é um dos nossos maiores desafios. Nós temos muitas crianças atípicas, né, dentro da nossa creche e enquanto gestora, o que eu consigo apoiar as famílias, as profissionais, eu acho que é com formação. Eu acho que a formação do profissional é o melhor caminho para a gente conseguir apoiá-los nesse desafio. Então, a gente promove alguns tipos de formação, uma escuta também desse profissional. Eu acho que é parar para ouvir, tentar ajudar, estar sempre ao lado do profissional. Eu acho que esse também é o caminho. Mas é um desafio muito grande. Você falou uma coisa importante, eu vou dar um destaque aqui. Você falou sobre ouvir o profissional. Hoje eu vejo que a maioria das escolas, independente de ser estadual, municipal ou particular, do ensino particular, existe uma cobrança muito grande dos professores, porque tem que ter relatório, porque tem que fazer... E é relatório em cima de relatório, que é relatório semanal, relatório quinzenal, relatório mensal, bimestral, trimestral, vai tudo. E eu vejo que os professores perdem muito tempo escrevendo as mesmas coisas, as mesmas reações, mas ninguém ouve esse profissional. Esse profissional não tem voz dentro da escola. Não tem um diretor, não tem uma orientadora educacional, não tem alguém que ouça o que ele gostaria de dizer, não o que ele tem que escrever. Isso você falou que lá vocês ouvem. Isso, nós temos. Como que os profissionais retornam para vocês, já que hoje é o Dia dos Professores, como que esses professores retornam para vocês esse ouvir, esse dar atenção ao profissional? Lá nós valorizamos muito esse momento de escuta, então nós temos formações semanais com os professores, 2 horas semanais de formação e uma vez ao mês desse momento de formação a gente reserva para essa escuta. Então a gente tem uma profissional que nos apoia, uma profissional de psicologia que nos apoia nesse momento de escuta.
Então, a gente faz uma roda mesmo para a gente se ouvir, colocar as angústias, o que um pode ajudar o outro, é uma troca de experiência mesmo. Porque muitas vezes a minha dificuldade, o outro professor já passou por essa dificuldade, e daí nessa roda de conversa, nessa troca, ele consegue se aliviar também e escutar a opinião do outro. Então, é um momento muito rico e a gente está colhendo bons frutos com as nossas professoras desse momento. E eu fico feliz porque isso é exemplo. De repente, você pode levar essa sugestão do ouvir o professor, né? Você, pai, mãe, vó, numa reunião de pais, comece a sugerir na escola do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, para que os professores sejam mais ouvidos. Mas agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua o nosso assunto. E a gente volta já. Eu, há muito tempo, tenho esse voto, eu valorizo o professor. Não é só porque eu casei com um professor, não. Mas é porque é um profissional que merece aí o nosso carinho. Eu valorizo o professor. E você? Valoriza o professor? Você valoriza esse profissional? Se você não valoriza, é hora de aprender a valorizar. Porque é um profissional que se dedica muito, não é só na escola. Mas o tempo que ele passa em casa é ainda maior do que o tempo que ele se dedica na escola. Por isso, hoje, com muito carinho, nós estamos recebendo aqui a Giane Rodrigues, que é diretora educacional. Ela tem o seu trabalho na creche Menino Jesus de Praga e hoje estamos falando sobre o professor. E vocês lá também valorizam o professor? Esse profissional é destaque para vocês? Sim, nós valorizamos bastante o professor. Eu acho que uma das maneiras que a gente consegue retribuir, né, e valorizar o professor é através da escuta, desse momento que a gente tem da escuta, promovendo formações de qualidade para esse profissional. E muitas vezes eu acho que desburocratizando um pouco a educação, porque foi como você colocou, Rita, muitas vezes são muitos materiais, muito relatório, e eu acho que se a gente conseguir apoiá-los nessa parte burocrática, né, a gente alivia um pouco o peso também da profissão e sobra mais tempo para eles se dedicarem às crianças, que é o nosso objetivo principal. Porque o prazer deles de ver uma criança aprendendo e feliz porque aprendeu, e isso não tem preço. Com certeza. Eu acho que essa é a missão de todo professor, né? É a gente acreditar na mudança, acreditar no futuro melhor, né? E acreditar na transformação social através da educação. Eu acho que todo professor tem isso dentro dele. Acredita que eles vão conseguir. Sim, com certeza. E todo claro mundo consegue. É capaz. Todo mundo. Com certeza consegue, porque eu vejo a dedicação de muitos profissionais. E nós estamos vendo aí já também alguns momentos lá da creche, eu achei lindo, porque tem a parte da educação mesmo, que tem muitos desafios, Sim. porque a criança precisa aprender determinadas coisas, porque na sequência do aprendizado não pode faltar etapa. Então, mas tem também a parte lúdica, gostosa, um ambiente acolhedor, que acolhe não só o professor, mas a criança de maneira correta. Tem muitos desafios na educação nos dias atuais? Temos muitos desafios. Eu acho que um dos maiores desafios é a inclusão em si, eu acho que é um desafio hoje para a gente, mas na creche a gente está conseguindo superar esse desafio. A gente está recebendo muitas crianças público-alvo da educação especial, então esse hoje é um desafio muito grande. E o desafio mesmo da sociedade em si, né? De valorizar o professor, de ter essa escuta para esse professor. Então, eu acho que são desafios grandes que a gente está enfrentando. A entrada da tecnologia, eu acho que esse também é um desafio grande. Essa é uma das mudanças, né? Isso. A tecnologia veio... Tem outras mudanças além da tecnologia? Não, eu acho que a mais forte é o uso da tecnologia. Hoje não pode usar celular em sala de aula. E a gente Sim. vê que até os pequenininhos já têm uma vontade de estar no celular. Sim. Na adolescência ainda pior, mas os pequenininhos, vocês já enfrentam esses desafios lá também? Sim, a gente enfrenta.
A gente faz um trabalho com a família, né, para não oferecer telas para as crianças muito pequenas, mas a gente tem esse desafio. A gente tem uma bebê, vou contar rapidinho aqui para você, a gente tem uma bebê que esses dias ela começou a chorar, e a professora foi acolher, ela falava, eu quero o celular, eu quero o celular. Uma bebê de 1 ano e meio, menos de 2 anos. Então, assim, esse é um grande desafio. Aí a gente chama a mãe, conversa com a família, porque eles acabam tendo uma crise até de abstinência mesmo, quando eles estão na escola e não é oportunizado, lógico, o uso de celular, né? Então, é um desafio muito grande. Muito pequenininha. Sim. Bem ela devia estar chorando para ter a boneca dela. Exatamente, exatamente. E eu acho que logo depois da pandemia, a gente teve um marco muito grande nessa questão da tecnologia. As crianças voltaram para a gente depois da pandemia com o uso muito excessivo de telas, porque eles ficaram presos em casa e algumas crianças desaprenderam a brincar. Então, a gente teve um desafio muito grande na creche, quando a gente retorna da pandemia, deles se interessarem pelos brinquedos, né? De se interessar dessa interação pelos brinquedos, de ir num parque, de brincar com areia, de mexer na água. Brincar com a coleguinha. Exatamente. Que muitos são filhos únicos. Exatamente. Então, eu acho que esse está sendo um desafio muito grande, que graças a Deus, a gente tem um espaço muito amplo lá na creche, então a gente consegue proporcionar uma experiência rica para as crianças, com o contato com a natureza, com a água, com os animais, mas muitos vêm com essa resistência. Olha, assim como a professora Gleice, aposentada, participou conosco, eu tenho aqui a Bernadette Lourdes, também de Paulínia, professora aposentada, e ela colocou assim: com certeza, ser professor é um grande desafio hoje. Que governo e sociedade valorizem o professor e cooperem com a sua missão. Talvez a mais nobre. Exatamente. Nós temos que ter esse olhar diferente Sim. pelo professor. Mas a escolha também da escola, quando os pais... Porque agora nós estamos finalizando o ano e independente do ano que o filho está, a escolha da escola também é muito importante. Né? Onde você vai colocar o seu filho para estudar, se os professores são valorizados, porque um professor que se sente acolhido, valorizado, ele vai dar aula de uma maneira diferente. Com certeza. Então, você acha, como diretora, né, os seus são pequenos, né, Educação mas infantil. essa dica para os pais, o que ver numa escola na hora de escolher para colocar o filho? Eu acho que o ambiente escolar é muito importante. Então, assim, procura conhecer a escola, conhecer a proposta pedagógica da escola, se é uma proposta pedagógica que condiz com os seus valores enquanto família. Isso é muito importante. Se o professor ele é um professor valorizado, se ele está feliz em estar nesse espaço, também faz muita diferença. E eu acho que o principal é a família confiar naquele espaço onde ele está deixando o seu filho. A gente conversa muito com as famílias sobre isso. A família precisa ter confiança nesse lugar, né? E deixar o seu filho confiante, para não passar a insegurança para a criança. Né? Então, assim, na hora de escolha uma escola que te passe essa segurança para que você possa transmitir essa segurança para o seu filho. E uma escola também que envolva os pais, como você falou, envolva os pais nesse processo de educação. Porque muitos pais, e aí eu não vou chamar a atenção de ninguém, porque eu não tenho direito de fazer isso. Mas fica aqui a dica, muitos pais deixam a criança na porta da escola e às vezes nem vê se a criança entrou já e voltam só para buscar. Então, que não seja assim. Exatamente. Participem, né? Sejam ativos, participem. Né, busquem essa interação com a escola, eu acho que isso faz muita diferença para a educação das crianças, que é o nosso bem maior. Foco. Exatamente. O professor só é professor porque ele tem esse desejo de ensinar os alunos. Sim, com certeza. O conhecimento que ele adquiriu. Eu tenho certeza que todos os professores querem só ensinar, passar, fazer aquela criança crescer, ser melhor. Exatamente. Eu acho que é um desejo de todos. Sim, com certeza.
E hoje aqui você representou, não só como diretora, mas hoje você representou todos da área da educação. Independente de ser professor ou não, eu quero agradecer a tua participação conosco. Muito obrigada, Rita. Eu fico muito feliz com o convite e muito feliz de representar os meus colegas de profissão, que eu acho que é uma das profissões mais nobres que a gente tem. Né? Eu falo que é onde tudo começa. É onde tudo começa. Né? Não verdade. teria o médico, o advogado, o cientista, se não fossem os professores. Né? Então, é uma profissão que precisa ser muito valorizada, sim, e não só no Dia dos Professores, né? Ela precisa ser valorizada todos os dias. E é muito interessante que tem algumas culturas que o professor é tão valorizado que até mesmo imperadores se curvam diante, toda a população inteira se curva diante de um imperador. Mas quando o imperador vê um professor e ele sabe que é professor, o imperador se curva. Então, que nós tenhamos pelos nossos professores o mesmo respeito, o mesmo carinho, né? E o mesmo apoio que queremos para nós que a gente possa dar a eles. Eu quero agradecer a presença hoje da Giane Rodrigues, diretora educacional, que é da creche, diretora educacional da creche Menino Jesus de Praga. Obrigada por Muito estar obrigada, conosco. obrigada, Rita. Obrigada mesmo pelo convite. E parabéns a todos os professores. É, isso mesmo.